Bom dia, amigos. Estou feliz de estar aqui novamente com vocês e também de ter alguns convidados aqui na classe presencialmente. Parece que a vida está voltando ao presencial mesmo agora, né? O trânsito, tudo está voltando também. Então, é uma alegria e conversar um pouquinho com quem está aqui, como é que foi a semana de vocês, como foi sua semana, conseguiu fazer alguma coisa do que combinamos semana passada, respirar puro. Agora essa semana é do exercício físico. Quantos aqui têm o hábito de fazer exercício físico? Hã? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Quanto tem o desejo de fazer exercício físico regular aqui? Todo mundo, né? Todo mundo tem o desejo. Agora, o hábito, nós vamos trabalhar exatamente esse assunto aqui. Antes da gente começar a falar sobre o tema, vamos fazer uma prece e eu vou pedir para falar o nome aqui para os amigos que vão estar nos ouvindo e pode fazer oração. Olá, bom dia, Nadjane. Vamos orar? Vamos. Pai querido, muito obrigada pela vida, pela saúde. Muito obrigada, Senhor, por esse lindo dia e obrigado porque estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre os remédios naturais que o Senhor nos deixou. Obrigado por cuidar de nós e seja em cada família aqui representada e as que estão em casa também. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nadjane. Amigo, se eu falar sobre... Esse é um dos temas, o tema que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, exercício físico. O exercício físico é quase que uma unanimidade, né? Nós vamos trabalhar aqui de necessidades vitais, de coisas que são, assim, muito, muito importantes para a nossa vida, para todas as pessoas. Todo mundo precisa de ar, todo mundo precisa de ar puro, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa, sejam bem-vindos aqui também, tá? Todo mundo precisa de exercício físico. Ah, mas eu sou doente. Doente também precisa de exercício físico. Eu digo que para os doentes ou quem tem necessidades especiais, existe um profissional chamado fisioterapeuta. O que é a função do fisioterapeuta? Fazer exercício físico em quem está doente ou tem alguma necessidade especial. Criança precisa de exercício físico, idoso precisa de exercício físico, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os benefícios, não existe nenhum conflito na literatura médica, todos são unânimes em dizer da necessidade disso. Nós fomos feitos, nosso corpo foi feito para o movimento, ele foi projetado para o movimento. E a Organização Mundial da Saúde, ela tem algumas definições importantes sobre o exercício. E ela diz que o recomendado é de pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica. Olha só, o exercício físico pode ser dividido em 3 partes importantes. A atividade aeróbica é a base da pirâmide, é o que você mais precisa fazer e gastar tempo com ela. Tem a atividade aeróbica, tem o alongamento, que é isso aqui que a gente pode fazer, né? Para fazer isso, estou alongando. Qual o benefício da atividade aeróbica, gente? É para o coração, para os órgãos, para o pulmão, para os rins. É fundamental para isso. O alongamento, que é a segunda parte do exercício físico que eu falei aqui, ela é muito importante para as nossas articulações, para a gente não congelar nossas articulações, não perder
a capacidade delas de trabalharem. E o terceiro é a musculação, é o fortalecimento do músculo e favorece também o fortalecimento ósseo, que você trabalha ou com exercício de repetição mesmo, levantando carga, ou fazendo exercícios que você usa o próprio corpo para ganhar massa muscular. Então, são essas três. Só que na parte de aeróbico, nós precisamos pelo menos 150 minutos por semana. Sinceramente, eu quero ver vocês aqui, sinceramente, quantos fazem pelo menos, não é só 150 minutos, que você pode pegar um dia e fazer os 2 horas e meia de exercício, mas pelo menos 2 vezes por semana. A ciência, a OMS, ela separa sedentários e ativos. Quem são os ativos? Quem faz pelo menos 150 minutos de exercício, pelo menos 2 vezes na semana. Quantos aqui fazem 150 minutos? Aí, muito bem, muito bem. Os outros vão chegar no final dessa jornada aqui fazendo também, entendeu? Eu vou ajudar vocês a conseguir desenvolver isso que é tão importante para o seu bem-estar, para o meu bem-estar. Isso é fundamental. A atividade física regular, por que é fundamental? Porque ela é fundamental para prevenir doenças e para controlar. Ela previne, ela trata doenças e ela cura doenças. Olha só, as pessoas ativas, elas têm muito menos, aí fala aqui, doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. Vocês terem uma ideia, só uma comparação, a pessoa que faz atividade regular, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo, eu faço há mais de 10 anos atividade física regular. A minha frequência cardíaca é em torno de 60, às vezes até um pouco menos do que isso. Uma pessoa sedentária, ela normalmente tem uma frequência cardíaca pelo menos 20% mais alta. Isso significa o quê? Que o coração de uma pessoa ativa, ele é mais forte e ele consegue, numa sístole só, o movimento de contração para jogar o sangue para as artérias, ele é tão mais eficiente que ele não precisa fazer esse movimento 80 vezes por minuto. Com 60 vezes ele já distribui o sangue que ele precisa. Por quê? Porque no treinamento do exercício físico, o coração ele fica mais eficiente. A fração de ejeção, a capacidade de contração faz com que o sangue vai e ele não precisa bater 80 vezes para fazer o mesmo serviço. Então, o coração, a pressão é mais baixa, os vasos sanguíneos, eles ficam mais relaxados, facilitando a distribuição do sangue pelo corpo. As pessoas sedentárias têm constricção desses vasos e ele não vai com tanta facilidade, o coração tem que fazer mais força, a pressão tem que ser mais alta, isso leva a um desgaste do aparelho circulatório e dos vasos. Por isso que a atividade física, ela previne a hipertensão arterial, ela previne as doenças do coração, ela é importante no tratamento e às vezes na cura. Eu já tratei de muitos pacientes com hipertensão que conseguem ficar sem hipertensão somente fazendo exercício físico. Não precisam mais de remédio para pressão alta e conseguem viver sem hipertensão só fazendo exercício físico diariamente. Claro que não são todos, mas alguns. Agora, em todos os hipertensos, a atividade física vai ajudar no controle da pressão arterial. Em todos os hipertensos que podem fazer atividade física aeróbica, se ele é sedentário, ele vai diminuir o uso de medicamentos ou a dosagem de medicamentos para o controle. Então, ela é importante para tratar, ela é importante para curar. Diabetes, mesma coisa. Diabetes tipo 2,
ou inclusive a tipo 1, ajuda no controle da doença. Por quê? Na tipo 1 tem falta de insulina, que é o hormônio importante para colocar a glicose, a energia dentro da célula. A tipo 2, a pessoa tem um excesso de peso ou tem uma resistência à insulina. A insulina existe, só que ela não consegue pôr a glicose para dentro da célula porque tem uma dificuldade ali com os receptores e aí precisa de mais insulina. Então, quando a gente faz exercício físico, a glicose ela entra para dentro da célula sem necessidade de insulina. Entendeu? Durante o exercício, ela entra para dentro da célula sem necessidade de insulina. Então, diminui a resistência à insulina e isso diminui a necessidade de medicamentos e facilita o controle. Até porque, muitas das vezes, a diabetes tipo 2 está relacionada com excesso de peso também. E não existe forma saudável de controlar o peso sem fazer exercício regular. É uma das coisas mais importantes para o controle do peso, fazer exercício regular. Câncer é a minha especialidade. Então, câncer é uma doença que está relacionado ao sedentarismo, está relacionado ao sobrepeso e obesidade e também está relacionado à diabetes tipo 2, à resistência insulínica. A insulina, quanto mais alta no sangue, existem trabalhos mostrando que maior probabilidade da pessoa ter câncer. Especialmente câncer de mama e de próstata no homem, que são os mais comuns. Então, a insulina em doses altas, ela favorece o aparecimento de células cancerígenas. Então, fazer atividade física regular reduz o risco de câncer. E é importante no tratamento do câncer. Quem está com câncer, ele tem sobrepeso, ele precisa fazer atividade física regular para equilibrar o seu peso. Isso vai favorecer a cura do tratamento. Não quer dizer que é só isso, mas isso junto com os remédios necessários, a quimioterapia, a cirurgia, vai favorecer muito ao controle do câncer. Sem falar no cérebro. Gente, o exercício físico libera endorfinas, serotoninas, hormônios que combatem a ansiedade, a depressão, aumenta a capacidade de criatividade, o seu desempenho. Eu não tenho tempo. Se a gente faz atividade física, a gente tem uma mente mais ágil, mais clara, mais criativa. E às vezes a gente gasta tanto tempo para fazer uma coisa que poderia fazer bem mais rápido se a gente tivesse a mente com endorfinas e serotoninas para melhorar nossa produtividade. Muito bem, aqui eu falei do coração, falei, a atividade física, ela fortalece os ossos, tem trauma quando eu corro, eu posso ter problema nas articulações, existem casos especiais, mas a atividade física, ela fortalece os ossos. Os nossos ossos, eles precisam de trauma, de impacto, para que o cálcio que a gente come se fixe no osso. Então, a atividade física fortalece os ossos, fortalece os músculos, a respiração. Trabalhos mostraram que entre sedentários um trabalho marcante mostrou que entre sedentários e ativos, a mortalidade por Covid foi 8 vezes mais baixa em quem fazia atividade regular. A maior diferença não é entre pessoas que têm câncer e que não têm, de mortalidade no Covid, não foi entre obesos e magros, não foi entre jovens e idosos. A maior diferença foi entre sedentários e ativos. 8 vezes a diferença. Então, a atividade física favorece muito o aumento da capacidade vital, da capacidade pulmonar. Nós vimos isso na semana passada.
também favorece uma boa flora intestinal e regularidade do intestino. Eu digo sempre para os meus pacientes, o seu intestino ele anda no ritmo que você anda. Então, se você fica na cama parado, seu intestino fica na cama parado. É muito difícil a pessoa evacuar ou ter o seu hábito intestinal normal quando ela não se mexe. Quando ela caminha, quando ela se hidrata e faz exercícios, o aparelho digestivo funciona no ritmo dela também. Vamos lá. Como fazer isso? Eu hoje decidi não falar tanto dos benefícios, mas falar como fazer para mudar. Porque não adianta eu dizer, gente, eu e toda a televisão e todo o aparelho e todo mundo fala a mesma coisa, que tem que fazer exercício. Mas nós não conseguimos mudar fácil os hábitos. Nós não conseguimos estruturar fácil os hábitos. O que a gente precisa fazer? Bom, aqui está um texto da Bíblia. E eu quero, quem tem a Bíblia, eu quero já fazer esse exercício. Esse é o último texto que eu quero falar da Bíblia, mas primeiro, provando na Bíblia que nós fomos feitos para a atividade, vamos lá primeiro em Gênesis, capítulo 3. Quem tiver a sua Bíblia aí pode abrir. Gênesis, capítulo 3. Eu não gosto de usar óculos, mas nessa hora, vamos lá, Gênesis 3, verso... Não, ele está aqui, ó, eu não gosto dele não. Gênesis 3, 19. Aqui Deus está falando com Adão e fala assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Pois tu és pó e ao pó tornarás. Então, Deus está falando aqui para Adão que para ele ganhar a vida dele, ele precisava o quê? Suar o rosto. Hoje a gente consegue ganhar a vida sem suar o rosto, né? Hoje a gente não depende tanto do esforço físico como gerações anteriores para ganhar o nosso pão, para comer, para viver. As gerações anteriores não tinha jeito, ou você plantava, ou você construía, dependia muito da força física. Hoje a maioria das profissões dependem mais da capacidade intelectual, de criação, de computação, etc., do que do esforço físico. Mas essa necessidade de suar o rosto, ela permanece. Nós fomos feitos para o movimento, e se nós ganhamos o nosso pão sem suar, nós temos que separar um tempo para suar o nosso rosto. A Bíblia tem um outro exemplo que eu queria falar antes desse, que está em Deuteronômio, capítulo 34, e aí está falando da vida de Moisés, do fim da vida de Moisés. Moisés viveu, segundo a Bíblia, 120 anos. Eu esqueci o nome da pessoa que mais viveu nos tempos modernos, desde que tem registro, é uma francesa, o nome dela me fugiu à mente, ela viveu 122 anos. Até 110 anos ela andava de bicicleta. Mas Moisés, aqui na Bíblia, fala que ele andou, a Bíblia descreve muito as caminhadas que ele fez com o povo do Egito. Ele saiu do Egito e foi até Canaã e deu muita volta no deserto. A vida dele foi caminhando, né? Ele trabalhou como aquela comunidade agropastoril, ele trabalhou muito ao ar livre, caminhando. E olha como que descreve o fim da vida dele. No verso 1 diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Você imagina uma pessoa que está velhinha para morrer, e agora ela sobe o monte bem alto, e lá ele vê todo o horizonte, e Deus mostra para ele todas as campinas, tudo. Um velhinho de 120 anos consegue subir isso no dia da sua morte, está muito bem, né? Mas a Bíblia descreve aqui, no verso 7,
Aqui, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então imagina, 120 anos sem catarata, porque os olhos estavam bons, e não perdeu o vigor e subiu o monte. Então o ideal para nós, segundo a Bíblia, é nós termos uma vida boa e, ainda velhinhos, sermos funcionais. Termos capacidade de subir uma montanha, termos uma boa visão. Esse é o ideal bíblico para a gente. Se a gente segue o manual, esse é o ideal. Agora, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou estruturar isso? Aqui está um verso de Paulo que é um dos versos marcantes da Bíblia sobre isso. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nós, seres humanos, necessitamos de meta. Todos temos meta. Quem está estudando aqui, fazendo algum curso aqui? Alguém está? Então tá. Você tem uma meta de terminar o curso, não tem? Tem que pagar o curso, não tem? Tem que juntar dinheiro todo mês para pagar a mensalidade. E tem que terminar. O seu plano é terminar em quanto tempo, André, o curso? 18 meses? Então, tem mais 18 meses de mensalidade e 18 meses de estudo. Então, a gente tem uma meta, ele tem uma meta. Quando a gente vai... Então, como fazer e estabelecer metas na vida? Como que a gente vai fazer isso? Eu estou indo para trás, eu quero ir para frente. Então, esse é um método que serve muito para a gente conseguir estabelecer e estruturar metas em tudo que a gente faz na vida. Em português, essa é uma palavra americana, em inglês, mas eu gosto de falar metra. Metra porque em português seria a forma da gente estruturar metas na vida. Então, um exemplo de metas que a gente pode ter na vida. Metas mal estabelecidas. Como que a gente estabelece uma meta mal colocada? A gente diz assim, olha, gostaria de emagrecer no próximo ano. Quase todo mundo fala isso. E quase ninguém alcança, porque isso não é uma meta. Não tem meta aí. Gostaria de aumentar minha renda. Quem não... Isso é uma meta? Não é uma meta bem estabelecida, porque quase todo mundo gostaria também. Só que fracassam. Por que fracassam? Porque isso não é uma meta bem estabelecida. Eu vou dar um exemplo de uma meta melhor estabelecida. Gostaria de emagrecer 8 quilos nos próximos 10 meses. A meta ela precisa ter o alvo e precisa ter um tempo, um prazo para você estruturar essa meta. Você sabe que, assim, eu conheço alguns diretores de escola, né? Eles têm uma meta de alunos, de matrícula, todos eles têm. E ele tem um período que ele tem que alcançar isso. E ele não vai falar assim, eu quero crescer, vamos dizer, 100 alunos na minha escola nesse período. Ele vai trabalhando metas mais curtas, porque a meta longa, ela te desanima às vezes. Agora, a meta curta, ela te estimula. Gostaria de aumentar minha renda em R$3.000. O motorista de Uber, eu ando bastante, agora não mais tanto, mas ando com eles e converso muito com eles. Como que eles fazem para alcançar as metas? Imagina um motorista de Uber que quer ganhar mais R$3.000 por mês. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ganhava. Mas como que faz para aumentar a meta? Olha só, gostaria de perder 200 gramas por semana, ou 33 gramas por dia, durante 6 dias e 1 de descanso. Eu peguei aquela meta de 8 quilos em 10 meses e joguei ela na meta diária. Sabe por quê? Sabe o que você tem para fazer hoje? Amanhã não é meta. A sua meta é hoje.
O que você pode fazer hoje? O motorista de Uber que quer ganhar R$3.000, o que ele tem que fazer? Ganhar R$750 a mais por semana. E o que ele tem que fazer? R$125 por dia com um de descanso. Então, para ganhar 3.000 a mais, ele tem que, por dia, ganhar 125. Então, ele não pode parar o Uber dele enquanto não entrar mais 125. Se todo dia ele conseguir R$125 a mais, os 3.000 no final do mês está garantido ou não está? Está garantido. Ele precisa se preocupar com 3.000? Não. Ele precisa se preocupar com 125 todo dia. Conseguiu isso, aí um dia ele descansa, e aí ele, 125, no final do mês ele tem 3.000 ou não tem a mais? Tem. É assim que eles trabalham, é exatamente assim que eles trabalham. Por quê? Você tem que se organizar para alcançar suas metas. Na atividade física eu queria falar o seguinte: a gente tem que ter metas, e existe um poder nas primeiras horas. Não, acordar cedo não é comigo. Eu não gosto disso, não nasci para isso. Tem gente que fala isso, eu já ouvi muito, né? Eu não nasci para fazer exercício, eu não nasci para acordar cedo, eu não nasci para comer fruta. Você nasceu para tudo isso, você que não sabe. Você nasceu para tudo isso. É que você se acostumou com outro estilo de vida, mas nós nascemos para isso. Por que no início é muito bom, no início do dia? Porque quando você já tem no seu corpo os hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, aquele dia vai ser bom para você. Você vai usufruir do benefício daquilo todo o tempo, durante o dia todo. Se você faz no final do dia, você tem aqueles hormônios, dorme, e aí o efeito dele já vai passando durante a noite, você acorda no outro dia, tem efeito ainda, mas o efeito melhor você perdeu, porque você não fez de manhã. E outra coisa, gente, só se vocês são diferentes de mim, mas eu, quando acordo 1 hora mais cedo, eu consigo controlar aquele tempo. No final do dia, às vezes eu não consigo. Às vezes aparece uma cirurgia de urgência, às vezes aparece um problema, e aí não tem jeito mesmo de fazer aquilo que eu me propus a fazer. Agora, levantando mais cedo, eu consigo dominar aquele tempo. O difícil, às vezes, é deitar mais cedo. Deitar mais cedo, mas levantar mais cedo está mais no seu controle. Outra coisa, o poder da coletividade, compartilhamento e família. Os maus hábitos, eles vêm normalmente pela influência social. Ou você já viu alguma criança ou adolescente sentindo falta de cigarro ou de cerveja? Não existe. Ou de cachaça. Ninguém tem isso naturalmente como desejo. Isso é imposto pelo meio social. Você pode lembrar, quem fuma ou fumou, quem bebe ou bebeu, que isso não era uma necessidade sua inicialmente. A família, o avô que fumava, é uma pressão de grupo para desenvolver hábitos ruins. Por que nós estamos aqui reunidos? Porque o nosso trabalho aqui é desenvolver hábitos bons. Porque você e eu fomos criados para ter hábitos bons. Nós fomos feitos para isso. Nosso corpo não aceita o cigarro, o nosso corpo não aceita o álcool, o nosso corpo não aceita o sedentarismo, ele funciona mal, ele trabalha mal. E agora nós vamos usar a pressão social, a coletividade, o compartilhamento, a família, para desenvolver hábitos bons, porque nós fomos feitos para isso. A gente precisa estabelecer metas. Anual, mensal, semanal e diária para atividade física também.
Eu vou contar uma historinha para vocês. Saiu daqui, não entrou. Vou contar uma historinha pessoal para vocês antes de concluir. Eu estava trabalhando numa função como médico, mas eu viajava muito e trabalhava com um grupo de pessoas e a minha função era promover a saúde. Eu comecei a fazer esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, assim, em 2016, em algumas igrejas lá no Rio de Janeiro, em uma igreja lá em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. E depois eu fui fazer isso em vários lugares, em alguns países do mundo. E aí, o meu chefe disse, você não vai conseguir fazer exercício regularmente. Por quê? Porque você pega voo, está num fuso horário aqui, está ali, está sempre viajando, a maioria das pessoas não conseguem manter esse hábito. Eu falei, mas como que eu vou ensinar os outros a fazer aquilo que eu não vou conseguir fazer? E aí eu coloquei a meta. E aí em 2017 eu disse, eu vou correr 2.400 quilômetros nesse ano. E aí, para eu correr 2.400 num ano, eu tenho que correr mais ou menos 180 quilômetros no mês. Para eu correr 180 quilômetros no mês, 160, 180, eu tenho que correr uma maratona por semana, 42 quilômetros por semana, mas eu não vou conseguir fazer isso toda semana, isso estraga. Aí eu vou correr 7 quilômetros por dia, 6 vezes na semana. Aí isso dá 7 quilômetros. Quanto tempo eu faço isso? 35 minutos. Então eu vou separar 35 minutos, 36 minutos e vou correr 7 quilômetros. E aí eu comecei a fazer isso. Desde aquela época até hoje. 7 quilômetros, eu hoje já estou mais velho, levo uns 38, 39 minutos. Não tem jeito. Mas dá 42 por semana. Dá 160, 180 por mês, dependendo do tamanho do mês, dos dias úteis que tem no mês. E dá 2.400, 2.300 no final do ano. E hoje, no aplicativo que eu corro, já tem mais de 11.000 quilômetros, mais de 11.500 quilômetros que eu corri fazendo essa estratégia. Nós começamos aqui, nesta igreja, esta semana, um grupo de caminhada, corrida, trilha. Nós começamos. Eu estou convidando vocês aqui para entrar no grupo. Hoje à tarde a gente vai estar conversando sobre isso. Já tem várias pessoas aqui que estão alcançando a meta de 150 minutos por semana, pelo menos 2 vezes ou 3 vezes, deixando o sedentarismo. Sabe, eu queria desafiar você a cuidar de você, a cuidar do seu corpo. A coisa mais triste é quando a gente perde a condição de cuidar da gente. Ou pela idade, ou por uma doença, e a gente não consegue mais cuidar da gente. Todas as funções na vida que nós ganhamos de Deus de presente, a gente precisa usar elas, senão elas não se mantêm. Não se desenvolvem, não, elas não se mantêm. Se eu pegar esse braço aqui e engessar, tirar o gesso daqui a 3 semanas, ele vai estar bem mais fino. E ele não vai estar fazendo movimento. Vai ter dor. Quem já fraturou sabe. Congela a sua articulação e você não consegue mais nem dobrar o braço. 3 semanas. Tem que fazer fisioterapia para recuperar. Então, as funções a gente perde quando a gente não usa. Até a função de cuidar de nós mesmos. Você quer levar isso para frente? Ter um bom desempenho? Cuida de você. E começa fazendo atividade física. E eu quero convidar você, aqui tal. E no final, eu vou vou postar aqui o link para você entrar nesse aplicativo aqui. Que já temos vários corredores aqui nessa igreja, caminhadores, né? E eu vou dizer para você, minha família,
Hoje, um filho está longe, tá eu, minha esposa e minha filha de 13 anos. Eu falando, vai caminhar, caminhando, dando exemplo. Não conseguia êxito. Fiz o grupo, vê o poder do compartilhamento. Fiz o grupo, fiquei em primeiro lugar, mostrava para elas. Teve uma noite que eu fui dormir, minha filha estava caminhando com o aplicativo. Minha esposa ligou o aplicativo e foi também, fez até um registro errado lá, me passou, colocou lá 700 quilômetros na semana. A gente vai se envolvendo, por quê? Porque a pressão social, o envolvimento, vai nos motivando a alcançar objetivos bons. Objetivos bons. Eu fui dormir meio preocupado, disse, não, minha filha está exagerando. Eu disse, não, deixa, ela está estruturando o hábito. Tudo bem, quantas vezes você vai dormir mais tarde porque está vendo um filme, porque está fazendo coisa que você não precisava fazer. Está fazendo atividade física, está caminhando, está cuidando da sua saúde, ótimo. Vai estruturando. E eu quero desafiar você a entrar nesse grupo. Está aqui, ó. No Strava, baixa o aplicativo, aí vem aqui, o grupo é Vida e Saúde Granja Viana. No Strava, Vida e Saúde GV. Eu vou disponibilizar o link depois, quem quiser a gente entra no grupo, e tem o nosso grupo de WhatsApp aí, da Granja Viana. Você que ainda não frequenta aqui essa classe, também pode entrar e a gente vai interagindo lá. E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai estar fazendo uma caminhada junto pela manhã. Uma caminhada leve aí, 40 minutos, vamos conversar um pouco, beber uma água e voltar para as suas atividades no dia. Mas amanhã, 8 horas da manhã, nós vamos estar juntos aqui. Provavelmente no Semucan ou num outro parque aqui, Tereza Maia. Nós vamos escolher entre esses dois parques aí, ok? Não existe nenhuma força maior capaz de provocar mudança nos nossos hábitos do que Deus. Não existe. Sabe que a graça de Deus, ela é capaz de mudar, fazer uma pessoa mudar os seus hábitos de verdade. Eu acredito na influência, eu acredito na organização, eu acredito no planejamento, eu acredito na ciência, mas o poder de Deus, ele usa todos esses métodos, a graça de Deus usa todos esses métodos que nos ajudam, mas ela é superior a tudo isso. E quando a gente coloca as nossas necessidades, os nossos desafios, as nossas metas nas mãos de Deus, Ele nos dá força para a gente fazer aquilo que a gente naturalmente não ia conseguir fazer. Quando a gente pede ajuda dEle, essa ajuda realmente existe. Ela realmente é dada para a gente. E a gente consegue resultados que a gente nunca imaginou que ia alcançar. Eu não trouxe a foto porque eu não consegui autorização. Mas no primeiro grupo que eu montei em Itaboraí, também perto de uma escola, e tendo alunos e tendo pessoas assim, tinha uma pessoa que ela tinha muita dificuldade com peso, muita dificuldade. E ela, inclusive, é nutricionista e ela tinha vergonha, porque profissional que não está feliz com seus resultados, fica até com vergonha, às vezes, de dizer que né? Puxa, eu sou nutricionista, mas estou muito fora do peso, etc. e tal. E essa semana, interagindo com eles, que eu ainda estou no grupo de lá, eu faço parte, e aí o esposo dela disse, nossa, mas ela está tão feliz, porque ela está correndo 6 quilômetros, perdeu 20 quilos, veio perdendo, mas recentemente perdeu 20 quilos,
está dentro do seu peso. E era uma pessoa que não era esperado chegar dentro do peso, de tanto peso que tinha. Mas foi estruturando um hábito, colocou metas, isso ao longo do tempo. Hoje, assim, eu não me vejo, eu tenho medo de machucar o joelho, de ter alguma lesão. Graças a Deus eu estou esse tempo todo sem ter nenhuma lesão, nenhuma doença me afastou do hábito de fazer exercício todos os dias. Nenhuma gripe, nenhuma Covid, na realidade, desde 2016 que eu faço meus exercícios todos os dias, sem faltar nenhumzinho deles. Eu quero que você tenha esse hábito, que Deus ajude você a estruturar isso na sua vida, e você vai ver como a sua vida vai ser melhor com isso. Eu queria orar com você antes de encerrar aqui. Vamos ficar em pé também, como eles estão lá, e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida da gente, porque que o Senhor nos ensina como cuidar do nosso corpo e como ser feliz. Abençoa cada um dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo à distância. Ajuda-nos a estruturar hábitos saudáveis, a ter uma vida feliz e a aumentar a nossa confiança em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.